Comecei a aula 10 minutos atrasado. Então pronto, tá? Tá aí, o dx é 2 sobre 1 mais E2 dz, o seno de x 2z sobre 1 mais E2, o cosseno de x 1 menos E2 sobre mais E2. E é bom que você memorize isso, porque é sua. Bem, vamos resolver uma integral. Integral de 1 menos seno de x mais cosseno de x. Resolver essa integral. A integral de 1 sobre 1 menos seno de x mais cosseno de x. Integral em x. Então, 1 menos seno de x mais cosseno de x. Integral em x. Então, qual é a mudança? Qual é a mudança de variável? Né? Z igual a tangente de x sobre 2. É aquela mudança lá. Tá? É essa mudança aqui. Mudança que está lá. Z igual a tangente de x sobre 2. Então, vocês têm as consequências. Então, observe. Então, essa integral fica como? Hein? Fica a integral de quem? 1 menos o seno de x. Quem é o seno de x na mudança? 2z sobre 1 mais E2. Mais cosseno de x. Quanto é o cosseno de x? 1 menos E2 sobre 1 mais E2. E quem é o dx? 2 sobre 1 mais E2 dz. Tá? Então dá isso aí. Então você tira o denominador comum aqui. Então isso aqui, ó, é 1, tá certo? Sobre, aqui, ó, quem é aqui? 1 mais E2. E aqui fica quanto? Fica 1 mais E2 menos 2E mais 1 menos E2 vezes 2 sobre 1 mais E2. Integral em Z. Então quem é essa integral? Ó, então vai ficar, ó, repare que agora esse aqui cancela com esse, ó. Esse termo, né, porque está multiplicando, vai embora com esse. Então eu coloco o 2 lá fora, esse 2 lá dentro, lá fora. E quem é a integral aqui? É a integral... Não, deixa o 2 aqui mesmo, vai facilitar. 2 sobre... Tá? 2 que você vai ver que vai ficar o quê? Vai ficar 2, né? Vai ficar 2 menos 2z, integral em z, que é a integral de quem? De 1 sobre 1 menos z, integral em z. Ok? Então isso dá o quê, ó? Isso dá menos a integral de 1 sobre z menos 1 em z. Aí a mudança de variável, né? Isso aqui é o u, isso é o du. Então fica menos o logaritmo natural do módulo de z menos 1. Então isso aqui fica menos o logaritmo natural do módulo z menos 1, mais uma constante. Mais quem é z? X sobre 2. Então isso aqui é menos o logaritmo natural do módulo da tangente de x sobre 2 menos 1, mais uma constante. Então está aqui a sua integral. Tá? Tá bom? Se quiser pode até botar esse menos 1 lá para dentro. Tá? Outra.
A integral do inverso de 5 mais 4 cosseno de x. Integral em x. Veja você que a sua integral de uma função racional transformou-se na integral de uma função, da função racional de seno e cosseno, transformou-se na integral da função racional da variável z, com a mudança z igual a tangente de x sobre 2. É essa mudança aqui, ó, que tem todas essas consequências, tá? E aí você é bom memorizar. Então aqui, usando aquilo lá, fica o quê? A mudança, fica o quê? Fica a integral de quem? De 1 sobre 5 mais o quê? 4 vezes quem? Cosseno de x, que é quanto? 1 menos Z2 sobre o quê? Mais Z2. Integral, aí fica 2 sobre 1 mais Z2 dz. Então isso aí é igual, ó, que vai ficar aqui, vai ficar integral, isso aqui fica 1, aí vai ficar denominador comum aqui, 1 mais Z2, aí vai ficar 5 mais 5Z2, mais 4 menos 4Z2, vezes 2 sobre 1 mais Z2, integral em Z, que é igual a quê? Que é igual a, aqui, que é igual, esse, né, ó, cancela, ó, cancela, tá? Cancela. Então isso aqui fica a integral de quê? De 1, né? Aí 2 fora, que esse 2 vem para cá para fora. E aqui fica 9 menos Z2. Integral em Z. Tá? Mais Z2. Mais Z2. É 5 menos 4. Ah, 5 menos 4, desculpa. 9 mais Z2. 9 mais Z2 em Z. Tá? Então essa integral é pelo arco tangente. O A é 3. Tá? Então isso aqui é o quê? É 2 vezes, é 2 sobre 3, né? 2 sobre 3, que é 2 vezes 1/3. Então dá 2 sobre 3. O arco, o quê? Tangente de quem? Z sobre 3, mais uma constante. Tá? Já deu tempo aí? Ah, sim, porque já está no segundo, né? Tá certo? Então essa integral dá... Agora volta para quem? Essa integral volta para quem? Para tangente. Então isso aqui dá o quê? Dá 2/3 do arco tangente. Do arco tangente de quem? Da tangente. X sobre 2. Dividido por 3. Mais uma constante. Mais C. Tá? Ou seja, vou destacar bem essa integral aqui. A integral de 1 sobre 5 mais 4 vezes cosseno de x, integral em x, é igual a quê? A 2/3 do arco tangente de quem? Da tangente de x sobre 2
sobre 3, mais uma constante. Tá certo? Tá bom? Mas tem um detalhe que deve ser observado nesse tipo de mudança de variável. Observe aqui. Essa função que você está integrando, essa função f de x igual a 5 f de x igual a 1 sobre 5 mais 4 cosseno de x. Essa função, o seu domínio é o conjunto dos números reais. O domínio dessa função é o conjunto dos números reais. E ela é contínua, porque é a razão de duas funções contínuas. E a f, ela é contínua, ou seja, ela é contínua no seu domínio. Então, observe, o teorema fundamental do cálculo, o primeiro teorema fundamental do cálculo diz o seguinte: toda função, está pegando aqui? Está pegando tudo aqui. Toda função contínua no intervalo, nesse intervalo ela possui uma primitiva. E na integral indefinida, o seu objetivo é encontrar as primitivas de uma função no seu domínio. No caso aí o domínio é um intervalo. Desculpe, a definição de integral indefinida de uma função f é o conjunto das funções que são diferenciáveis no domínio da f, cuja derivada é a f. O domínio da f pode não ser um intervalo, no caso aqui é. Então quando você vai resolver a integral indefinida, você vai achar as primitivas da função no seu domínio, que é o intervalo, no caso aqui é intervalo a reta toda. Só que aqui tem um problema. Essa função não está definida no π, tá? Essa função está definida no π? Não. Essa função aqui, ela está definida em todo x, tal que x sobre 2 seja diferente de quê? De π sobre 2 mais kπ. Ou seja, o x tem que ser diferente de π mais 2kπ. Então, quando você achou isso aqui você resolveu, o que você achou foi o seguinte: você achou foi primitivas em certos intervalos. Nos intervalos. Primeiro intervalo é o intervalo aberto menos ππ. Você achou uma primitiva aqui, ó. Que também é primitiva no intervalo π, 3π. Você achou uma primitiva aqui também. Você também achou uma primitiva no intervalo menos 3π menos π. Ou seja, você já achou primitivas nesse intervalo. E essa primitiva, vamos ver como é o comportamento dessa primitiva nesse intervalo aqui. Quando x tende a π, faço x tender a π pela esquerda. X sobre 2 tende a π sobre 2 por valores menores que π sobre 2. Aí a tangente de π sobre 2 tende a mais infinito. Aí o arco tangente, aí dividido por 3 tende a mais infinito. O arco tangente do que tende a mais infinito tende a π sobre 2. Multiplicado por 2/3, 2/3 de π sobre 2 dá quanto? π sobre 3. Então você tem uma altura aqui, vamos dizer aqui π sobre 3, não é? E tem
aqui, ó, quando você faz aqui, quando o x tende, se o x tende a menos π por valores maiores que menos π. O que é que acontece com x sobre 2? Tende a menos π sobre 2 por valores maiores que menos π sobre 2. Aí a tangente tende a quê? A menos infinito, não é? Se o ângulo tende a menos π sobre 2 por valores maiores que menos π sobre 2, a tangente tende a menos infinito. Aí o arco tangente, aí dividido por 3 tende a menos infinito, o arco tangente tende a menos infinito, tá certo? Portanto, isso aqui tende a menos π sobre 3. Então você tem uma função que vai daqui para cá. Não sei qual é a cara dela, está aqui essa altura aqui, é o menos π sobre 3. Então, a sua função, essa função aqui, ela tem um gráfico que vai daqui para cá diferenciado. E cuja derivada é quem? É 1 sobre 5 mais 4 cosseno de x. Só que essa função aqui, ela tem uma primitiva na reta toda. Ela tem uma primitiva na reta toda. Mas essa primitiva que eu achei, eu acho em intervalos. Porque a tangente tem período 2π também. A tangente tem período 2π. Tá certo? Então qual é o período dessa... Desculpa, a tangente tem período π. Tá certo? A tangente tem período π. Então essa função ela se repete nesse intervalo aqui, menos π. Porque se o x está no intervalo menos π, se o x está... Olha, repare que quando eu faço isso, eu estou pegando o x variando, primeiramente, ó, no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. O x sobre 2. O x sobre 2 está variando aqui. Aonde é que está variando o x? Está no intervalo menos π, que tem um comprimento 2π. Então, essa função, o gráfico dela, ela é aqui assim e aqui aberta, ó. E aqui também ela é assim, ela vai daqui para cá. Ela fica se repetindo. Então veja bem, essa função aqui, ela não está definida nesses pontos, no pontos menos π, menos 3π, porque ela vem aqui, ó. No entanto, essa função que eu estou integrando, ela tem uma primitiva. Se você pegar g de x igual a integral de 0 a x dessa função, de 1 sobre 5 mais 4x dx, essa função ela está definida aonde? Em toda a reta. Ela está definida em toda a reta e ela é uma primitiva. Desculpe. Dessa forma. Essa função ela está definida em toda a reta. G de x, integral de 0 a x dessa função. Quem é a derivada da g? Quem é? 1 sobre 5 mais 4x. Qualquer que seja o x real. Quanto é que dá essa função no zero? Quanto é que dá? No zero dá tangente de 0 é 0, do 2 dá 0, o arco tangente de 0 é 0. Então essa função aqui no zero é 0. Ou seja, essa g, ela também é uma derivada no intervalo aberto menos π dessa função. Então essa g e essa função aqui, nesse intervalo, elas diferem por uma constante. Como no zero, as duas são zero, a g é essa função aqui. Significa que para ter, em termos dessa função, ela também difere por uma constante dessa, porque essa mesma função, nesse intervalo, ela é uma primitiva dessa. Então, a g difere dessa por uma constante. Significa que a g é o mesmo gráfico assim, subindo para cá.
A G, que é essa função aqui, ela é uma primitiva da minha função que eu estou entregando nesse intervalo. Só que essa também é uma primitiva nesse intervalo. Então as duas diferem por uma constante. Significa que para ter a G a partir dessa, venha com o gráfico dessa para aqui para baixo, daqui. Então, se você pegar... Então, no final das contas, você consegue montar uma função global a partir dessa daqui. Só que você tem que somar constantes ao longo dos intervalos para ter essa primitiva aqui. Essa função, essa função aqui, ela é dada por partes em termos disso aqui. Qual é a constante aqui? Qual é? 2π sobre 3. Qual é a constante aqui? Menos 2π sobre 3, e assim vai. Aí as constantes vão aumentando, você tem a função global. Você entendeu? Porque quando você resolve isso aqui, você está resolvendo em intervalos abertos. Intervalo menos π, π 3π, 3π 5π. E essa função aqui, tirando C, ela não é contínua. Ela não está definida no π, no menos π, não é. Mas aí eu fico ajustando, então, você tem que observar isso enquanto aluno de graduação em matemática. Essa resposta aqui tem essa característica. Ela ela não dá uma solução global, tá? Você consegue a partir dela, ou seja, uma solução na reta toda. Diga. Era para ser 1 sobre 5 mais 4, ou era 1 sobre 5 mais 4, cosseno de 1. Ah, sim, desculpa. G de x é 4 cosseno de 1. Obrigado. Pode parar. Só aqui. Só a correção. 1 sobre... Também. Cosseno de x. Tá certo? Agora sim. Tá bom? Tá correto.